Salve, família palmeirense! Hoje a gente vai falar de algumas movimentações importantes que estão acontecendo no Verdão. E olha, tem muita coisa para detalhar. Começando pelo goleiro Marcelo Lomba, que está com o futuro indefinido no clube. O Palmeiras fez uma proposta para a renovação do contrato dele no dia 8 de dezembro, garantindo mais um ano de vínculo. Mas até hoje, dia 16, não houve resposta. É aquela situação. Enquanto o clube está esperando uma definição, o jogador e sua equipe provavelmente estão analisando possibilidades para que ele seja titular em algum lugar. Não é segredo que o Lomba não tem espaço garantido como titular no Palmeiras, e isso pode pesar na decisão dele. Então, por enquanto, seguimos sem uma definição concreta, e é esperar para ver qual caminho ele vai tomar. A expectativa era de que essa decisão saísse nesta semana, mas até agora, nada. O que sabemos é que a diretoria fez a oferta e que, dentro do clube, há a compreensão de que talvez ele busque outro cenário onde possa jogar mais. Enquanto isso, o Palmeiras segue brilhando dentro e fora de campo. A Conmebol divulgou recentemente o ranking atualizado das equipes sul-americanas e o Verdão aparece na primeira colocação. É motivo de muito orgulho, porque reflete o trabalho consistente que o clube vem fazendo nos últimos anos. Logo atrás, no ranking, aparecem clubes tradicionais como Flamengo, River Plate, Boca Juniors e Peñarol. Essa posição garante ao Palmeiras uma condição favorável na próxima edição da Copa Libertadores, devendo ser cabeça de chave no sorteio da fase de grupos. Ainda não há data oficial para o sorteio, mas a expectativa é que aconteça entre o final de fevereiro e o início de março. Essa liderança no ranking não só mostra a força do Verdão no cenário continental, mas também mantém a equipe em posição estratégica para evitar confrontos mais complicados logo de cara na competição. A consistência dentro de campo, aliada a essa projeção, é um reflexo do trabalho feito pela comissão técnica, diretoria e, claro, pelos jogadores que honram a camisa. Falando em calendário, a CBF já divulgou os jogos do Palmeiras no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026. O início não é fácil. Na primeira rodada, o Verdão enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, na Arena MRV, um teste importante para medir o início de temporada. Na segunda rodada, o Palmeiras joga em Barueri contra o Vitória, assumindo o mando de campo e buscando uma boa apresentação para engatar a sequência positiva. A terceira rodada reserva mais um desafio fora de casa, desta vez contra o Internacional. Na quarta rodada, o time retorna à casa para enfrentar o Fluminense e, na quinta rodada, encara o Vasco, no Rio de Janeiro. As datas e horários ainda não foram divulgados oficialmente, mas a expectativa é que a CBF detalhe tudo em breve, organizando não apenas essas partidas, mas todo o primeiro turno do campeonato. É sempre importante para o torcedor ficar atento, porque acompanhar o calendário ajuda a planejar a temporada e já começar a imaginar as estratégias do Abel Ferreira para cada confronto. Esses primeiros jogos serão fundamentais para entender o ritmo da equipe, o entrosamento entre os atletas e, claro, avaliar os pontos fortes e ajustes necessários. E falando em ajustes, temos notícias importantes sobre jogadores do elenco. Michael, zagueiro do Verdão, está com propostas do exterior e deve deixar o clube em breve. Os representantes dele estão finalizando os detalhes para concretizar a negociação nos próximos dias, e a tendência é que ele retorne aos Estados Unidos, provavelmente ao Houston Dynamo, clube de onde veio. Ainda não houve confirmação oficial,
Mas todas as informações indicam que o caminho mais provável é um empréstimo com opção de compra ao final do contrato, embora uma venda definitiva também seja uma possibilidade, dependendo das negociações e dos valores envolvidos. Mikael não conseguiu se firmar como titular no Palmeiras. E a diretoria percebeu rapidamente que o melhor para todas as partes seria abrir espaço para o jogador buscar novas oportunidades, principalmente fora do país. Esse tipo de movimentação é comum no futebol e mostra que o Verdão está atento ao equilíbrio do elenco, avaliando quem pode render mais e quem precisa de novos desafios. Além disso, o Palmeiras vem detectando que alguns jogadores não conseguem acompanhar o nível exigido dentro do clube, mesmo com paciência e oportunidade. Abel Ferreira sempre demonstrou a importância de dar tempo para o atleta se adaptar, mas há momentos em que a diretoria precisa agir com decisão. Alguns casos recentes, como o de Mikael, mostram que é preciso entender quando a paciência se esgota e quando é necessário liberar o jogador para negociar, garantindo que o elenco mantenha o padrão e a competitividade necessária. É um equilíbrio delicado entre dar chances, apostar em potencial e proteger o desempenho da equipe. O torcedor sabe que nem todos se adaptam rapidamente. E por isso a análise do clube é fundamental para que o Palmeiras continue forte nas competições. O planejamento da temporada envolve decisões estratégicas, tanto dentro de campo quanto fora, e esse monitoramento constante do elenco é parte essencial desse processo. Em termos de competições, a CBF definiu também como serão distribuídas as vagas da Libertadores a partir do próximo ano. O vice-campeão da Copa do Brasil terá uma vaga na fase preliminar, enquanto os 4 primeiros colocados do Brasileirão garantem vagas diretas na fase de grupos, assim como o campeão da Copa do Brasil. Isso mantém o Palmeiras em posição privilegiada, considerando o histórico recente e o desempenho dentro do Campeonato Brasileiro. A distribuição das vagas é um detalhe que influencia diretamente o planejamento do clube, as estratégias de mercado e o foco nas competições simultâneas, garantindo que o Verdão possa alinhar esforços e recursos de forma eficiente, priorizando resultados e mantendo o equilíbrio do elenco durante a temporada. Esse tipo de definição ajuda o clube a organizar melhor a logística, os treinos e o calendário, permitindo que Abel Ferreira e sua comissão técnica possam traçar metas claras desde o início do ano. Por fim, nos bastidores do Palmeiras, o Conselho Deliberativo se reúne para aprovar o orçamento de 2026 e discutir uma possível mudança no estatuto do clube. A ideia em discussão permitiria que a presidente Leila Pereira concorresse a um 3º mandato, gerando debate entre conselheiros e membros da situação. Para que isso aconteça, seria necessária uma votação com a aprovação de 50% mais 1 do Conselho, o que representa cerca de 150 votos, e, posteriormente, a aprovação em Assembleia Geral de Sócios. Esse tema tem gerado movimentação intensa nos bastidores e promete render discussões acaloradas, refletindo a importância da gestão e da estrutura do clube para os próximos anos. Essa combinação de decisões administrativas e esportivas mostra que o Palmeiras segue atento a todos os detalhes, garantindo não apenas um time competitivo, mas também uma gestão estruturada e planejada para o futuro. Seguindo com as movimentações do Palmeiras, outro ponto importante que merece atenção é o planejamento da equipe para o início da temporada. Abel Ferreira tem trabalhado intensamente na montagem do elenco, e isso envolve não apenas reforços pontuais, mas também observar como cada jogador se encaixa na filosofia de jogo do clube.
A temporada começa com desafios significativos e a comissão técnica sabe que cada detalhe faz diferença, seja no planejamento físico, tático ou até psicológico dos atletas. A chegada e saída de jogadores impactam diretamente na dinâmica do grupo. E por isso, cada decisão é cuidadosamente analisada para que o time mantenha consistência em todas as competições que disputará. Além disso, a equipe médica e de preparação física do Palmeiras está ajustando protocolos para evitar lesões, equilibrando treinos intensos com recuperação. Algo essencial para sustentar um ritmo de alto nível em todas as frentes de disputa. Dentro desse contexto, a indefinição sobre Marcelo Lomba ganha ainda mais relevância. A permanência ou saída do goleiro pode impactar o planejamento de reforços, já que o Palmeiras precisa garantir que todos os setores tenham jogadores de qualidade e, principalmente, em condições de assumir responsabilidades quando necessário. Lomba, que possui experiência e já passou por momentos decisivos, poderia ser uma peça importante. Mas se ele optar por buscar titularidade em outro clube, o Verdão precisará avaliar alternativas. A questão do goleiro reserva, ou terceiro goleiro, é sempre estratégica. É preciso ter alguém confiável no banco de reservas, que possa entrar em momentos decisivos, seja em campeonatos nacionais ou em torneios continentais. O Palmeiras sabe que a estabilidade no gol é um fator crítico e, por isso, cada decisão envolvendo o setor é acompanhada com atenção por todos dentro do clube. Enquanto isso, o elenco continua sendo avaliado de forma contínua. Alguns jogadores jovens têm ganhado espaço, mas é preciso cuidado para não sobrecarregar quem ainda está em processo de adaptação. Victor HCK é um exemplo disso. Apesar das críticas iniciais, o atacante mostrou potencial e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Mas a pressão pelo desempenho imediato exige paciência. Abel e a diretoria têm ciência de que a ansiedade do torcedor é natural. Mas também sabem que é necessário respeitar o tempo de cada atleta, permitindo que mostre seu valor sem pressão excessiva. O equilíbrio entre cobrança e confiança é delicado, mas essencial para formar jogadores que possam se consolidar e contribuir de maneira consistente. O Palmeiras aposta na formação de talentos internos e na integração com atletas experientes para manter um elenco competitivo em todas as frentes. Em termos de mercado, as negociações de saída, como a de Mikael, demonstram como o Palmeiras age de forma estratégica. Não se trata apenas de liberar jogadores que não se firmaram, mas também de abrir espaço no elenco e ajustar recursos financeiros. O provável retorno de Mikael aos Estados Unidos, seja por empréstimo ou venda definitiva, mostra que o clube busca soluções inteligentes que beneficiem todas as partes. Essas movimentações também refletem o cuidado da diretoria em manter o ambiente saudável no vestiário, evitando conflitos e garantindo que todos os jogadores estejam motivados e comprometidos. Cada decisão desse tipo é um reflexo do planejamento a longo prazo, pensando não apenas na temporada atual, mas também nas próximas, mantendo o Palmeiras sempre competitivo. A liderança no ranking da CONMEBOL não é apenas um reconhecimento, mas também uma responsabilidade. Ser o clube melhor colocado da América do Sul significa ter um alvo constante, pois todos os adversários vão querer superar o Verdão. Isso exige atenção máxima do departamento de futebol e da comissão técnica, que precisam garantir que a equipe esteja preparada para cada confronto, com análise tática detalhada dos adversários e preparação psicológica adequada.
Essa posição de destaque fortalece o Palmeiras como referência no continente, mas também exige que cada jogador e membro da comissão técnica esteja comprometido para manter o nível de excelência. A pressão é natural, mas o clube tem histórico de superar desafios e isso se reflete na maneira como encara cada torneio. O calendário do Campeonato Brasileiro é mais um desafio que exige planejamento estratégico. Começar enfrentando clubes fortes como Atlético Mineiro e Internacional fora de casa é um teste inicial importante. Esses confrontos permitem avaliar a maturidade do elenco, testar novas combinações e observar como os jogadores se adaptam ao ritmo de jogos consecutivos. O retorno de jogos em casa, como contra Vitória e Fluminense, oferece a oportunidade de engajar a torcida e consolidar a presença do Verdão no Allianz Parque. Cada partida tem um contexto diferente e Abel precisa equilibrar carga de treinos, preparação tática e rodagem de elenco para que a equipe se mantenha competitiva sem perder rendimento. O planejamento envolve também logística, viagens e recuperação física, tudo organizado para que os jogadores estejam em condições ideais para entregar desempenho de alto nível. Nos bastidores, a discussão sobre a possível mudança no Estatuto do Palmeiras é um tema que pode impactar a estrutura do clube pelos próximos anos. A eventual possibilidade de Leila Pereira concorrer a um terceiro mandato gera debate intenso entre conselheiros, tanto da situação quanto da oposição. A votação no Conselho precisa ser minuciosa, atingindo 50% mais um, e posteriormente ainda passar pela Assembleia Geral de Sócios. Essa movimentação mostra que o clube está atento não apenas ao futebol, mas também à gestão administrativa, entendendo que decisões estratégicas na presidência impactam diretamente na condução do futebol profissional. Manter equilíbrio entre gestão e resultados esportivos é um desafio que o Palmeiras encara com planejamento e atenção aos detalhes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola segue movimentado e, no que parece ser um dos maiores movimentos do ano, um rumor tem circulado com força nos bastidores do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo, dois gigantes do futebol nacional, estariam próximos de selar um acordo que vai movimentar a temporada. O nome da vez? Everton Cebolinha. O atacante, que já havia demonstrado insatisfação em relação à sua situação no Flamengo, pode estar de saída para o clube paulista, e o que antes era apenas especulação agora ganha contornos cada vez mais concretos. A história começou a ganhar força após Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, manifestar o desejo de contar com o jogador em seu elenco. Cebolinha, com sua velocidade e habilidade, seria a peça que falta para completar o ataque da equipe alviverde, que, apesar de ser extremamente competitivo, tem se mostrado carente de uma referência de explosão pelas pontas. Abel, conhecido por ser exigente e focado nas suas escolhas, teria dado aval à negociação. Quando o português define que quer um jogador, a diretoria do clube entra em cena para fazer as coisas acontecerem, e foi isso o que aconteceu dessa vez. A negociação, segundo fontes próximas aos clubes, já avançou consideravelmente nas últimas semanas. O Flamengo, embora não tenha oficialmente se pronunciado sobre a saída de Cebolinha, estaria disposto a liberar o jogador, que não conseguiu se firmar como titular absoluto desde sua chegada ao Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, o atacante não teria se adaptado totalmente ao estilo de jogo do time rubro-negro, e com isso, um novo desafio na carreira parece ser o melhor caminho. A mudança de ares para muitos
Seria uma forma de Cebolinha recuperar o futebol que o consagrou na seleção brasileira e em sua passagem pelo Grêmio. Do lado palmeirense, a pressão para reforçar o time de maneira cirúrgica é grande. O Palmeiras, que já tem um elenco forte, sempre busca manter sua hegemonia. E contratar um jogador como Cebolinha seria uma jogada de peso, para não apenas reforçar seu ataque, mas também para aumentar ainda mais o nível de competitividade dentro do elenco. O atacante, com suas características explosivas, se encaixaria bem no estilo de jogo do Verdão, que, sob o comando de Abel Ferreira, tem se tornado cada vez mais versátil e agressivo ofensivamente. Embora ainda não tenha sido confirmada oficialmente, a negociação entre as duas partes já está bastante adiantada e fontes de dentro do clube alviverde revelam que a transação pode ser anunciada em breve. O valor e as condições do acordo ainda são guardados a 7 chaves. Mas sabe-se que o Palmeiras não mediu esforços para garantir a chegada do atacante. Resta saber agora como a torcida do Flamengo reagirá a uma possível saída de Cebolinha, que chegou ao clube com grandes expectativas, mas que, ao que tudo indica, não conseguiu corresponder plenamente. Já para o Palmeiras, o cenário é de otimismo, com a expectativa de que o atacante possa trazer mais velocidade e opções ao sistema ofensivo do time. O que se pode afirmar, por ora, é que o clima nos bastidores é de expectativa. O acordo parece ter saído das palavras e agora caminha para a realidade. O futebol brasileiro pode ter mais uma grande transferência no horizonte. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!